Oi, eu sou o Jean e acabou de acabar o treino livre 3 da Fórmula 1, GP de Mônaco, né? E eu tava vendo aqui o treino, né? O automobilismo, ele é um esporte extremamente elitizado, né? O automobilismo em si, ele pode ser praticado por desde pessoas com pouco dinheiro até pessoas extremamente ricas, né? Mas as pessoas que têm pouco dinheiro, elas nunca vão conseguir chegar nas grandes categorias. É extremamente raro. Geralmente, se você tem pouco dinheiro, você vai brincar de kart amador. Se você tem um nível de dinheiro assim, você não é rico, mas você tem um pouquinho mais. Muitas vezes as pessoas elas participam de eventos com carros populares, né? Gol, Palio, sempre tiveram corridas assim, que é um pouco mais barato, mas mesmo assim é muito dinheiro. Então, assim, o automobilismo, o kart, por exemplo, o kart é uma das categorias mais simples que tem, mas ele é um equipamento de corrida. O kart ele é extremamente avançado, entendeu? O kart ele não é barato, o kart é muito caro. O kart é bastante caro, o kart de competição é muito caro. Então, muita gente acha que kart seria uma das categorias mais baratas, mas não é. Kart é a categoria mais barata de alto nível, né? O kart ele é um equipamento de competição. Mas aí eu vendo aqui o treino livre, Mônaco, né? Mônaco é um dos ápices da ostentação, assim, né? Na Fórmula 1, eu acho. Mônaco é uma cidade onde moram muitas pessoas ricas, então. E aí eu tava olhando, assim, né? Aqueles barcos, os iates e tal. Tinha um cara que tava com um Bugatti Chiron no barco. O narrador ontem, isso foi ontem. Ele até falou assim, né? Nossa, isso aí é o esculacho nível 3, né? E aí, vendo isso, cara, eu fico pensando assim, a nossa sociedade, ela é uma sociedade baseada em desigualdade social. A nossa sociedade, ela é construída sobre a desigualdade social. Porque, pensa, um grupo pequeno de pessoas, né, comparado com a gente tem mais, como é que é? A gente tem cerca de 8 bilhões de seres humanos na Terra, né? Acho que é um pouquinho menos, eu não lembro. Já tem um tempo que eu não vejo o número. Mas desses 8 bilhões de pessoas, um número imenso dessas pessoas vivem em situação de pobreza. Aí mais um número imenso vive ali acima da pobreza, mas vive uma vida, sabe, sem grandes ambições. E aí a gente tem um número minúsculo de pessoas que ganham muito dinheiro e que fazem e desfazem o que querem da vida. Só que esse grupo minúsculo de pessoas, eles são como se eles fossem reis. Porque eles só se mantêm lá porque eles dependem dos grupos que estão na base. Tá entendendo? É igual se a gente pegar os empresários, os políticos, as celebridades. Essas pessoas só estão lá por causa das pessoas que estão na base. São as pessoas da base que mantêm elas lá. É o trabalho das pessoas, é o consumo das pessoas. É- e, e, e a nossa sociedade ela é construída em cima da desigualdade social, cara. É muito triste. Eu acho que a nossa sociedade ela é assim por uma questão de ignorância, né? Existe uma alienação muito grande. As pessoas elas não percebem que elas têm o mesmo valor que quem está no topo, porque todos nós somos seres humanos igual. É óbvio que algumas pessoas valem mais do que outras, elas contribuem mais para a sociedade do que outras, isso é normal. Mas todo ser humano tem muito valor. Mesmo uma pessoa que não faz nada, mas ela fica no cantinho dela quieta e consome alguma coisa de alguma forma, ela está contribuindo para a sociedade, né? Tem gente que, assim, ele pode não produzir nada, mas o simples fato de ele não tomar nada, ele já está contribuindo para a sociedade, sabe? É, e assim, por exemplo, a gente pegar um catador de papel, um catador de latinha. Cara, aquela pessoa, ela desempenha um papel muito importante para a sociedade, né? A gente produz tanto lixo e aquelas pessoas ajudam a gente a tratar o lixo que a gente produz. Muitas vezes leva isso para locais que vão fazer reciclagem. E aquelas pessoas não têm valor. E são pessoas que trabalham muito, são pessoas que muitas vezes sofrem pra caramba, toma sol, anda muito, carrega peso e não tem valor. Então, cara, eu acho assim, muita gente, aqui no Brasil, a gente tem um medo de socialismo que não sei, meu Deus do céu, né? Tem um orgulho de viver num regime presidencialista, numa democracia. Eu vou te falar uma coisa, cara. Pode se chamar democracia, mas a gente vive numa monarquia. É uma monarquia disfarçada, em que algumas poucas pessoas ficam no topo, se dão bem,
conseguem fazer o que quiser da vida. Aquelas pessoas são as pessoas que conseguem realizar seus sonhos. É igual, por exemplo, eu já falei aqui em alguns vídeos que eu sou um cara extremamente deprimido, porque, bem assim, quando eu era jovem, no início da minha adolescência ali, eu fiquei obcecado por corrida, cara. Eu queria ser piloto. Só que isso é um esporte, cara, de dinheiro. Não importa o quanto você queira, o quanto você goste. Você tem que ter dinheiro, né? É igual eu tava assistindo a Fórmula 1, agora mais cedo eu tava assistindo a Fórmula 2, e agora na sequência vai passar a Fórmula... Não, mais cedo eu tava assistindo a Fórmula 3 e na sequência vai passar a Fórmula 2 agora. A corrida curta da Fórmula 2. Cara, eu fico extremamente, sabe, destruído por dentro, porque eu queria tanto fazer parte disso, mas é muito dinheiro, cara. Sabe? Um cidadão, é que nem eu falei no outro vídeo também, as pessoas falam, trabalha duro, corre atrás do seu sonho. Cara, isso não existe, cara. Algumas pessoas dão sorte, elas estão no lugar certo na hora certa. Geralmente essas histórias são de europeus, porque lá o ambiente é muito mais propício para que dê certo. Só que aí, por exemplo, cara, se você não tem a personalidade certa, se você não tem o apoio certo, se você não tá no lugar certo, o seu sonho pode ser tão grande quanto o de outra pessoa. Mas você não vai conseguir. Você não tá né? Você tem que estar no ambiente certo, na hora certa para conseguir. Aqui no Brasil, chegar às grandes categorias de automobilismo é uma questão de dinheiro. Só dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Beleza? Aqui eu não, assim, ultimamente eu não conheço nenhuma história de alguém que conseguiu por meio da paixão, por meio do trabalho duro. Isso não existe, entendeu? Se você gosta muito de corrida e você trabalha duro, você vai correr em alguma categoria, né? A gente tem dezenas e mais dezenas de categorias, mas você não chega lá no topo. Você nunca vai chegar na Fórmula 1, você nunca vai chegar no FIA VEC. É muito improvável, beirando o impossível. E é complicado, cara, porque eu não acho que as pessoas deveriam ser medidas pelo seu poder aquisitivo. Todo ser humano tem sentimento, todo ser humano tem valor, cara. E eu acho isso. É igual eu falo, né, cara? Eu fico vendo assim, igual, por exemplo, a gente sempre usa a África, né, como um exemplo de pobreza e tal. Tem muitos pobres lá. A África comparado com a Europa, com a América, especialmente a América do Norte, né? Alguns pontos da Ásia que são bem desenvolvidos. A gente sempre usa a África como um exemplo de lugar menos desenvolvido, que tem muita pobreza, muitos problemas de saúde e tal. E eu fico. Por exemplo, falando de automobilismo, é muito raro você ver um piloto africano, né? Nas grandes categorias. Você vai assistir Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, FIA VEC, categorias de GT, você não vê africanos. É muito, muito raro. Essas categorias são dominadas por europeus, porque é um esporte europeu. A Fórmula 1 é um esporte europeu, majoritariamente europeu. Deixa eu acertar esse celular aqui. E muito difícil ver um africano. E eu fico pensando assim, cara, aquelas pessoas que estão lá, elas são pessoas como qualquer outra. Só que elas não vão ter a oportunidade de sonhar, né? Ela- Elas estão mais. Tem gente que morre de fome, cara. Tem gente que morre de sede. Aquilo ali, enquanto eu tô sonhando em ser piloto de carro de corrida, tem gente que sonha com um copo d'água. E isso é muito triste, cara. Porque todos nós somos seres humanos, mas por que que alguns valem tanto e outros não valem nada? E é que nem eu falei que no Brasil a gente tem um medo muito grande de socialismo. Eu acho isso bizarro, cara. Porque o capitalismo é uma bosta. Eu não defendo o socialismo 100%, nem o capitalismo 100%. Todos dois têm pontos positivos e negativos. Mas uma coisa do socialismo que é muito boa é o ideal de que a gente tem que levar qualidade de vida para as pessoas, entendeu? O capitalismo ele é um sistema que assim, ele dá oportunidade, ele te dá a oportunidade de perseguir dinheiro. Ele não te dá a oportunidade. Ser feliz é subjetivo no capitalismo. Só que assim, e se você não quer perseguir dinheiro? E se você só tem sonhos? Então fudeu, cara, já era. Porque tudo depende de dinheiro. É complicado, cara. É igual eu falo. As pessoas falam muito salário mínimo, o salário mínimo vale pouco, não sei o que e tal. Cara, salário mínimo não é uma definição do governo, entendeu? O salário mínimo é uma ideia social, é um ideal do povo. O salário mínimo, sabe o que ele é?
Se o governo virasse amanhã e falasse que o salário mínimo ia ser 5 mil reais, tudo ia subir de preço e o seu poder de compra ia continuar parecido. Então não é uma definição do governo. O salário mínimo é o quanto você aceita vender o seu trabalho, vender o seu tempo. Tá entendendo? Quem define o salário mínimo é o povo. Se as pessoas falassem, não, eu não quero trabalhar mais, estão me pagando muito pouco, minha vida não vale nada. E existiria uma pressão muito grande por parte de quem está no topo para dar mais valor a quem está na base, porque senão eles não têm quem trabalhe para eles, eles não têm quem sustente eles, né? Os governantes, os empresários. Mas as pessoas, elas aceitam ter um poder de compra tal, elas vendem o trabalho delas por tal. Então eu digo, cara, se você quer mudar a situação do nosso mundo, você tem que se valorizar mais, você tem que planejar melhor a sua vida, para você não ter que ficar uma pessoa desesperada que se vende por pouco, entendeu? Inclusive, isso é até tema para um outro vídeo, que uma hora eu vou acabar falando sobre isso, que isso é uma coisa que eu penso muito sobre, que é o seguinte, cara, se você planeja a sua vida e você faz as escolhas certas, você acaba sendo prejudicado pelo sistema, tá entendendo? Você fala, ah, por quê, Jean? Porque veja bem, se você planeja a sua vida, não tem família, você foca em trabalhar para conseguir as coisas, o que que você ganha em troca? Você vai ganhar um salário, muitas vezes é michuruca, você trabalha pra cacete, mas o salário não é lá grandes coisas. Aí você vai, compra uma casa, compra um carro, uma moto. O que que você ganha com isso? Impostos para pagar, contas para pagar. Você vai pagar um tantão de imposto para poder comprar essas coisas, para poder construir. Você ganha um monte de imposto. Agora, se você não planeja sua vida, você faz um monte de cagada. Muitas vezes o governo vai ser obrigado a te dar auxílios. O governo vai ter que te ajudar. Você entende que se você faz as escolhas certas, o caminho é muito mais difícil? Eu não estou dizendo que quem faz as escolhas erradas vive bem, mas eu estou dizendo que ele acaba sendo premiado, ajudado por fazer as escolhas erradas. E quem faz as escolhas certas é quem vai ajudar a arrecadar para manter quem fez as escolhas erradas. Isso é bizarro, velho. Mas é isso aí, até a próxima. Obrigadão. Vou assistir a Fórmula 2 aqui agora, a corrida curta. E é Mônaco, né? É uma corrida sempre muito conturbada, vai bater todo mundo lá. Eu acho legal, é lindo demais, Mônaco é lindo. Pena que não é para todos.